Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo envolva você neste exato momento. Que a presença de Deus entre onde você está agora, trazendo silêncio para a mente, descanso para o coração e esperança para a alma. Não importa como foi o seu dia, não importa o peso que você carrega, não importa se você chegou aqui cansado, confuso ou até sem forças para orar. O simples fato de você estar aqui já revela que Deus está agindo, porque nada acontece por acaso no mundo espiritual. Esta oração não chegou até você por coincidência. Ela chegou porque o Senhor conhece cada batalha que você tem enfrentado, cada lágrima que caiu no silêncio, cada preocupação que você tenta esconder dos outros, mas que Deus vê com clareza. Antes de seguirmos mais fundo, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se esta palavra já começa a tocar o seu coração, clique em gostei neste vídeo. Esse gesto, que parece pequeno, se transforma em algo poderoso quando feito com fé. Ele ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando de consolo, direção e paz. E se você ainda não faz parte desta família de fé, se inscreva agora no canal. Quando você se inscreve, você passa a caminhar conosco nesta corrente de oração diária, onde vidas são apresentadas diante de Deus, onde nomes são colocados no altar, onde a fé ela é fortalecida dia após dia. Ative também o sininho para não perder nenhuma oração. Agora respire fundo, acalme o seu coração e permita que Deus fale com você. Talvez você esteja ouvindo esta oração em um momento difícil. Talvez esteja enfrentando problemas que ninguém mais sabe. Há pessoas que sorriem por fora, mas por dentro estão exaustas. Pessoas que cuidam de todos, mas se esqueceram de cuidar de si mesmas. Pessoas que carregam responsabilidades pesadas demais para um coração tão sensível. Deus conhece você. Ele conhece a sua história, conhece suas lutas, conhece até mesmo aquilo que você não consegue explicar com palavras. Ele sabe onde dói, sabe o que te assusta, sabe o que tira o seu sono. E hoje Ele te chama para perto, não para te julgar, mas para te acolher. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo. Ele é um refúgio espiritual preparado por Deus para tempos como este. Tempos de incerteza, de medo, de pressão emocional, de ataques invisíveis. Este salmo é uma declaração de proteção, mas também um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. Ele começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente encontra segurança. Habitar significa permanecer, morar, fazer de Deus o seu lugar constante, não apenas um socorro de emergência. Quantas vezes você só buscou a Deus quando tudo já estava desmoronando? Quantas vezes tentou resolver tudo sozinho até não aguentar mais? Hoje o Senhor te chama para um descanso diferente. Um descanso que não é fuga, mas entrega. Descansar à sombra do Onipotente é reconhecer que você não precisa controlar tudo, que você não precisa carregar o mundo nas costas, que você não precisa ser forte o tempo todo. Há um cansaço que não é físico, é da alma. Um cansaço de lutar sempre, de explicar sempre, de resistir sempre. Deus vê isso e Ele diz hoje para você: venha, se esconda em mim, deixe-me cuidar do que você não consegue mais suportar. O salmista declara com convicção: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. Há poder naquilo que você declara. Muitas vezes
a sua boca se acostumou a repetir palavras de medo, de fracasso, de dúvida. Hoje Deus quer alinhar suas palavras com uma promessa. Se você puder, diga no seu coração agora: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, em Ti eu confio. Enquanto você faz essa declaração, algo começa a mudar dentro de você. A fé começa a ocupar o lugar do medo. A esperança começa a ocupar o lugar da angústia. O Salmo 91 continua dizendo que Deus livra do laço do passarinheiro. O laço é aquilo que não se vê. São armadilhas silenciosas, planos escondidos, situações que parecem normais, mas carregam perigo. Quantas vezes Deus já te livrou de algo que você nem percebeu? Quantas portas se fecharam que no momento te frustraram, mas depois você entendeu que foi livramento? Deus fechou caminhos que te levariam à dor. Deus afastou pessoas que te destruiriam por dentro. Deus interrompeu planos que pareciam bons, mas não vinham dele. Nada disso foi perda, foi cuidado. O Salmo também fala da peste perniciosa, aquilo que se espalha devagar, corroendo por dentro. Pode ser uma tristeza constante, uma ansiedade que não vai embora, um medo que insiste em voltar, uma opressão espiritual que pesa no ambiente. Deus está dizendo que isso não terá domínio sobre você. Há um limite para o mal quando alguém decide se colocar debaixo da cobertura do Altíssimo. Agora, se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Se não puder, apenas se concentre. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu apresento esta vida diante de Ti. O Senhor conhece cada detalhe da história dela. Conhece os laços que foram armados, as injustiças sofridas, as palavras que feriram, as situações que machucaram profundamente. Eu te peço agora, entra com livramento. Que todo laço seja quebrado, que toda armadilha seja desfeita, que toda intenção contrária caia por terra, que tudo aquilo que foi preparado no oculto para causar dor seja neutralizado pelo Teu poder. Pai, visita agora as áreas internas desta pessoa. Se há tristeza profunda, toca com Tua paz. Se há ansiedade constante, traz descanso. Se há medo, derrama coragem. Se há feridas emocionais, começa um processo de cura. Enquanto eu oro, Espírito Santo, toca onde ninguém toca. Alcança onde nenhuma palavra humana alcança. Trabalha nas profundezas da alma. Que esta pessoa sinta agora um alívio, uma leveza, uma paz diferente. O Salmo 91 declara que o Senhor cobre com suas asas. Isso fala de cuidado, de acolhimento, de proteção íntima. Debaixo das asas de Deus não há acusação que permaneça, não há medo que domine, não há voz contrária que tenha força. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando se proteger sozinho, construindo defesas emocionais, fechando o coração para não se machucar novamente. Hoje Deus te convida a descansar em um lugar seguro, onde você não precisa fingir força. Diga no seu íntimo agora: Pai, eu preciso desse abrigo, eu preciso da Tua proteção. Eu entrego a Ti aquilo que não consigo mais carregar. A verdade do Senhor é escudo e proteção. Em um mundo cheio de vozes confusas, a verdade de Deus é o que te mantém firme. Muitas vezes você ouviu que não ia dar certo, que era tarde demais, que você não era suficiente. Hoje Deus diz outra coisa. Ele diz que ainda há caminho, ainda há esperança, ainda há propósito,
Esta é apenas a primeira parte desta jornada de oração, baseada no Salmo 91. Ainda vamos avançar muito mais nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu coração. Permaneça comigo. Não saia agora. Se ainda não deixou o seu gostei, faça isso neste momento. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E se puder, escreva nos comentários o seu primeiro nome e o nome da sua família. Eu vou apresentar cada nome diante de Deus nas próximas orações. Que o Senhor te envolva com paz agora. Que o seu coração descanse. Nós continuamos juntos na próxima parte. Agora continue comigo com o coração aberto. Porque aquilo que Deus começou a fazer em você não será interrompido. Existe um mover espiritual acontecendo. Enquanto você permanece nesta oração, há batalhas que não são vistas com os olhos naturais, mas que estão sendo travadas no mundo espiritual neste exato momento. Enquanto você escuta, enquanto você se permite descansar na presença de Deus, decisões estão sendo tomadas nos céus a seu favor. Nada aqui é comum, nada é vazio, nada é apenas palavras. Cada frase carrega intenção espiritual, cada declaração ativa promessas, cada momento de permanência fortalece a sua fé. O Salmo 91 nos leva a compreender que a proteção de Deus não se limita ao que é visível. Ele fala de livramentos que acontecem no silêncio, de cuidados que se manifestam quando ninguém está olhando. A palavra diz que você não precisa temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia. O terror da noite representa aqueles medos que surgem quando tudo está quieto, quando a casa está em silêncio, quando o corpo deita, mas a mente não consegue descansar. É nesse momento que pensamentos insistentes aparecem, lembranças dolorosas voltam, preocupações se tornam gigantes. Talvez você conheça bem esse cenário: madrugadas longas, coração acelerado, sensação de angústia sem explicação. Deus está dizendo que você não precisa viver refém disso. Ele está presente também na noite. Ele cuida de você quando ninguém mais vê. Ele guarda o seu sono, a sua mente e o seu coração. A seta que voa de dia fala de ataques diretos. São palavras duras, atitudes injustas, rejeições, desprezos, humilhações, situações que machucam a luz do dia. São conflitos no trabalho, tensões dentro de casa, críticas que atingem cheio. O Salmo afirma que essas setas não terão poder para te destruir. Elas podem até ser lançadas, mas não encontrarão lugar para permanecer. Deus não promete ausência de lutas, mas promete presença constante e proteção real. Você não está desamparado. A palavra continua dizendo que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso não significa que você nunca verá dificuldades ao seu redor. Pelo contrário, significa que mesmo em cenários difíceis, você será sustentado. Talvez você já tenha visto pessoas próximas desistirem, perderem a fé, perderem o equilíbrio emocional, perderem a esperança. Talvez você mesmo tenha chegado muito perto de cair, mas o fato de você ainda estar aqui buscando a Deus, ouvindo esta oração, é prova de que Ele tem te sustentado. Mesmo quando você achou que não aguentaria mais, a mão do Senhor te segurou. Quando o Salmo diz que você verá a recompensa dos ímpios, ele não fala de vingança humana. Deus não age como homem. Ele fala de justiça. Ele fala de restauração. Ele fala de colocar cada coisa no seu devido lugar. Pessoas que te feriram, situações que te machucaram,
Injustiças que ficaram sem resposta aos olhos humanos não passaram despercebidas por Deus. Nada escapa ao olhar do Altíssimo. Ele não se atrasa, não se confunde, não erra o endereço. A justiça dele alcança o tempo certo e da maneira certa. Você não precisa se defender de tudo, não precisa revidar, não precisa provar nada. Deus cuida disso por você. O Salmo então traz uma declaração profunda quando diz que você fez do Altíssimo a sua morada. Isso fala de constância. Não é sobre buscar a Deus apenas nos dias difíceis e se afastar quando tudo parece bem. É sobre permanecer. É sobre construir uma relação diária, sincera, real. Talvez você já tenha vivido momentos intensos com Deus no passado, mas com o tempo se esfriou, se cansou, se distraiu com as pressões da vida. Talvez você tenha se sentido distante, envergonhado, achando que Deus não te queria mais. Hoje Ele te chama de volta. Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Ele não te acusa, Ele te acolhe. Ele diz que nenhum mal te sucederá e que nenhuma praga chegará à sua casa. A casa, na linguagem bíblica, representa mais do que paredes. Representa família, ambiente, relacionamentos. Há batalhas que não estão acontecendo apenas dentro de você, mas dentro do seu lar. Talvez você tenha sentido um peso estranho no ambiente da sua casa. Discussões sem motivo, palavras duras, frieza emocional, distanciamento entre pessoas que se amam. Talvez haja alguém na família enfrentando vícios, enfermidades, crises emocionais, tristeza profunda. Deus vê tudo isso. E agora nós vamos orar especificamente pela sua casa. Se puder, pense agora em cada ambiente do seu lar. A porta de entrada, a sala, os quartos, a cozinha. Pense também em cada pessoa que mora com você ou que faz parte da sua família, mesmo aquelas que estão distantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a casa desta pessoa. O Senhor conhece cada detalhe, cada história, cada ferida escondida. Eu te peço agora, entra com Tua luz, que toda escuridão espiritual seja dissipada, que todo peso emocional seja retirado, que toda confusão, toda discórdia, toda influência contrária seja expulsa. Que a paz do Senhor reine neste lar. Pai, toca nos relacionamentos desta casa, onde a frieza traz amor, onde a distância traz reconciliação, onde há silêncio pesado traz diálogo, onde a mágoa traz perdão. Restaura casamentos, fortalece vínculos, cura palavras que foram ditas no impulso e deixaram marcas. Toca nos filhos, guarda seus passos, livra dos perigos, afasta más companhias, protege a mente e o coração. Abençoa também aquele que ora sozinho pela família, aquele que é a única voz de fé dentro de casa. Dá força, dá perseverança, mostra que nenhuma oração feita com sinceridade é em vão. O Salmo 91 diz que Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que você não anda sozinho. Existem anjos designados para te proteger, anjos que acompanham seus passos, sua entrada e sua saída. Quantos livramentos você já recebeu sem perceber? Quantos perigos foram evitados sem que você soubesse? Deus cuida de você nos detalhes. Agora diga no seu coração: Senhor, guarda os meus caminhos, guarda minha mente, guarda meu corpo, guarda meus projetos, guarda minha família. Permaneça aqui comigo. Ainda vamos avançar mais profundamente. Deus ainda vai tocar em áreas sensíveis da sua vida. Ele ainda vai trazer cura, libertação e restauração. Não desista agora. O que vem a seguir
é poderoso e necessário para o seu coração. Continue. Permaneça atento, porque nesta etapa da oração, o Espírito de Deus, ele aprofunda aquilo que já começou a ser tratado dentro de você. Há camadas do coração que só são alcançadas quando a pessoa decide permanecer, quando escolhe não sair no meio do processo. Deus trabalha em profundidade e muitas vezes a transformação mais verdadeira acontece no silêncio. Quando você continua mesmo sem entender tudo. O Salmo 91 nos conduz agora a uma dimensão ainda mais intensa da proteção divina. Uma proteção que não apenas cerca, mas sustenta. A palavra declara que os anjos do Senhor te sustentarão com as mãos para que você não tropece em pedra alguma. Isso revela um cuidado contínuo, atento, próximo. Deus não apenas observa de longe, Ele se envolve. Ele envia auxílio quando você está prestes a cair. Quantas vezes você já se sentiu no limite, achando que não conseguiria dar mais um passo? Quantas vezes pensou que não tinha mais forças para continuar, mas algo te sustentou? Isso não foi acaso. Isso foi a mão invisível de Deus, agindo no momento exato. Tropeçar em pedras representa situações inesperadas, obstáculos que surgem de repente, problemas que você não previu. Deus está dizendo que mesmo quando surgirem dificuldades inesperadas, você não será destruído. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar equilíbrio. Ele vai te impedir de cair definitivamente. Talvez você tenha vivido momentos em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma você conseguiu seguir em frente. Isso foi livramento. Isso foi cuidado. Isso foi amor. O Salmo continua dizendo que você pisará o leão e a serpente. Essas imagens falam de ameaças espirituais. O leão representa aquilo que vem com força, com intimidação, com barulho, tentando te paralisar pelo medo. São situações que parecem grandes demais para você, problemas que gritam, pressões que sufocam. A serpente representa o perigo silencioso, aquilo que se aproxima devagar, tentando entrar na sua mente, na sua casa, no seu emocional, sem ser percebido. Pensamentos negativos, mentiras internas, sentimentos de culpa, insegurança, comparação. O dragão representa batalhas maiores, períodos longos de luta, crises profundas que parecem não ter fim. Deus diz que você vai pisar tudo isso. Isso não significa que você não enfrentará lutas. Significa que as lutas não vão te dominar. Significa que nenhuma dessas forças terá a palavra final sobre a sua vida. A autoridade de Deus sobre você é maior do que qualquer ameaça. Talvez nos últimos tempos você tenha se sentido pequeno diante das circunstâncias. Talvez tenha sentido que estava sendo pressionado por todos os lados, como se estivesse sempre tentando manter a cabeça fora da água. Deus está mudando o cenário. Você não está nesse vale para morrer nele. Você está atravessando para sair mais forte, mais maduro, mais preparado. O Salmo 91 entra então em uma parte profundamente pessoal, quando Deus fala diretamente e diz que livra aquele que se apega a Ele com amor. Apegar-se com amor não é apenas sentir algo bonito, é decidir confiar mesmo quando dói, é escolher permanecer mesmo quando não entende, é continuar orando mesmo quando parece que nada muda, é se apoiar em Deus mesmo quando tudo ao redor falha. Talvez você esteja vivendo esse tipo de fé agora, uma fé cansada, mas persistente, uma fé machucada, mas verdadeira. Deus vê isso e honra isso.
Ele promete colocar você em lugar seguro, porque você conhece o nome dele. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber como chamá-lo, é conhecer o caráter dele, é saber que ele é fiel, que ele não abandona, que ele não mente, que ele não falha. Quando tudo parece instável, Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda conforme as circunstâncias. Ele é rocha firme. Deus também diz que quando você clamar, ele vai responder. Isso é uma promessa direta. Não é talvez, não é quem sabe, é uma certeza. Deus ouve cada oração feita com sinceridade, mesmo aquelas que são apenas um suspiro, mesmo aquelas que são apenas lágrimas. Talvez a resposta não venha no tempo que você gostaria, talvez não venha da forma que você espera, mas ela vem. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele está alinhando coisas nos bastidores. Ele está te protegendo de caminhos que parecem bons, mas que te destruiriam mais à frente. E ao mesmo tempo está preparando caminhos que você nem imagina, mas que serão fonte de bênção. A palavra diz que Deus estará com você na angústia. Isso significa que Ele não te abandona nos dias difíceis. Ele não se afasta quando você está fraco. Ele não some quando você está confuso. É justamente na angústia que Ele se aproxima de forma mais intensa. Talvez agora você esteja passando por algo que não contou para ninguém. Talvez esteja segurando lágrimas enquanto escuta esta oração. Talvez se sinta sozinho, incompreendido, sobrecarregado. Deus está aí com você agora. Mesmo que você não sinta nada, mesmo que tudo pareça silencioso. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é sinal de trabalho profundo. Deus diz que vai livrar e glorificar. Glorificar significa restaurar a dignidade, levantar, honrar. Deus viu cada esforço seu. Viu cada vez que você continuou mesmo sem vontade. Viu cada lágrima escondida. Viu cada batalha interna. E Ele promete honrar isso. A honra de Deus não depende da aprovação das pessoas. Ele levanta você no tempo certo, da forma certa, no lugar certo. Ele finaliza dizendo que vai te dar vida longa e te mostrar salvação. Vida longa que fala de qualidade de vida, fala de paz interior, equilíbrio emocional, clareza, propósito. Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você viva com sentido, com esperança, com direção. Agora, se puder, coloque a mão sobre o coração mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo por esta vida. O Senhor conhece tudo que ela enfrentou, conhece as dores, os medos, as lutas silenciosas. Eu te peço agora, derrama bálsamo sobre a alma, cura feridas antigas, restaura áreas destruídas, fortalece a fé, anula toda seta de medo, ansiedade e desânimo. Que esta pessoa sinta agora um toque de paz, uma confirmação do teu cuidado. Nós seguimos juntos para a próxima parte, onde Deus ainda vai selar promessas e trazer restauração completa. Continue comigo. Enquanto você permanece aqui, algo está sendo alinhado dentro de você de maneira silenciosa, porém profunda. Há processos espirituais que não fazem barulho, mas transformam estruturas inteiras por dentro. Deus trabalha assim muitas vezes. Ele não apressa o que precisa ser curado com cuidado. Ele não força o que precisa amadurecer no tempo certo. E neste exato momento, enquanto você continua ouvindo, o Senhor está fortalecendo áreas que estavam frágeis, restaurando partes que você achava que nunca mais voltariam a ser como antes. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. É o cansaço de quem luta há muito tempo.
de quem ora há muito tempo, de quem espera há muito tempo. Talvez você esteja nesse ponto, você não desistiu, mas também não sabe de onde tirar forças para continuar. Deus sabe exatamente onde você está. Ele não se decepciona com a sua fraqueza. Pelo contrário, é nela que o poder dele se aperfeiçoa. Quando você já não consegue mais sustentar tudo sozinho, Deus entra como sustentador. O Salmo 91 nos mostra que a proteção de Deus não é apenas contra perigos externos, mas também contra desgastes internos. Há pessoas que não estão sendo atacadas por situações externas, mas por pensamentos constantes, por lembranças que machucam, por sentimentos de culpa, por autocríticas severas. Há uma guerra acontecendo na mente de muitos, uma batalha silenciosa que ninguém vê, mas que consome energia, alegria e esperança. Deus está entrando agora nesse campo de batalha. Talvez você tenha se cobrado demais, talvez tenha assumido responsabilidades que não eram suas, talvez tenha tentado salvar pessoas que não queriam ser ajudadas, talvez tenha se anulado para manter a paz, mas perdeu a própria paz no processo. Deus vê isso, Ele vê o quanto você tentou, e Ele não te chama para continuar se sacrificando até se quebrar. Ele te chama para descansar nele, para se reposicionar, para permitir que Ele assuma aquilo que você não consegue mais carregar. Existe também um medo que não é racional, um medo de que algo ruim aconteça, um medo constante de perder, de errar, de fracassar, de decepcionar. Esse medo não vem de Deus. O Senhor não governa pela ameaça, mas pela paz. E agora, em nome de Jesus, esse medo começa a perder força, porque a presença de Deus traz clareza, e onde há clareza, o medo não se sustenta. O Senhor está te lembrando agora que você não chegou até aqui sozinho. Cada etapa da sua vida teve a mão dele, mesmo quando você não percebeu. Mesmo nos momentos em que você se sentiu abandonado, ele estava ali. Mesmo quando você tomou decisões erradas, ele esteve ali para te proteger das consequências mais duras. Mesmo quando você se afastou, ele não se afastou. Deus não abandona os seus. Há também promessas que você recebeu no passado e que parecem ter ficado esquecidas. Palavras que tocaram seu coração um dia, sonhos que fizeram sentido, direções que pareciam claras, mas que com o tempo foram ficando distantes por causa das lutas. Deus não esqueceu nenhuma delas. O tempo pode ter passado, as circunstâncias podem ter mudado, mas as promessas de Deus continuam válidas. O que Ele falou sobre você não expirou. Neste momento, o Espírito Santo começa a reacender dentro de você aquilo que estava apagado, não como uma explosão emocional, mas como uma chama constante, uma chama que não depende de empolgação, mas de convicção, uma chama que permanece mesmo nos dias difíceis, uma fé mais madura, mais firme, mais enraizada. Talvez você esteja percebendo agora uma sensação diferente, um peso menor, uma respiração mais leve, uma tranquilidade que não vinha há algum tempo. Isso não é imaginação, é a presença de Deus trazendo alinhamento interior. Continue permitindo, não apresse, não racionalize, apenas receba. Senhor meu Deus e meu Pai, eu continuo apresentando esta vida diante de Ti. O Senhor conhece as batalhas invisíveis que ela enfrenta, conhece os pensamentos que se repetem, as dores que voltam, os medos que tentam dominar.
Eu te peço agora, toca profundamente na mente desta pessoa. Traz ordem onde há confusão. Traz luz onde há dúvida. Traz descanso onde há exaustão. Que toda a opressão interna seja quebrada agora pelo poder da tua presença. Pai, restaura a identidade desta pessoa. Remove mentiras que foram aceitas como verdades. Quebra palavras negativas que foram absorvidas ao longo da vida. Levanta o valor que foi perdido. Cura a autoestima ferida. Ensina esta pessoa a se ver como o Senhor a vê, amada, guardada, escolhida, sustentada. Que neste momento haja um reposicionamento espiritual, que ela compreenda que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa carregar culpas antigas, que não precisa viver refém do passado. O Senhor faz novas todas as coisas, e o que começa agora não depende do que ficou para trás. Permaneça aqui. Ainda há mais que Deus deseja selar no seu coração. Ainda há áreas que Ele vai tocar com precisão. Ainda há restauração que será declarada com autoridade. Continue comigo. Há momentos em que Deus não apenas consola, mas revela. Ele começa a mostrar com clareza aquilo que antes estava confuso. Nesta etapa da oração, o Senhor traz discernimento espiritual, porque há decisões que você precisa tomar com a mente limpa e o coração alinhado. Muitas dores não permanecem porque são fortes demais, mas porque faltou entendimento. Quando Deus ilumina, aquilo que parecia um labirinto começa a fazer sentido. Talvez você tenha passado muito tempo tentando entender o porquê de certas coisas terem acontecido, porque aquela porta se fechou, porque aquela pessoa se afastou, porque aquele plano não deu certo, porque você precisou atravessar dores que pareciam desnecessárias. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Mesmo aquilo que não veio da vontade dele, ele transforma em aprendizado, em maturidade, em preparo. Nada do que você viveu foi em vão. O Salmo 91 nos mostra que a proteção de Deus também é direção. Ele não apenas livra do mal, mas conduz para o caminho certo. Muitas vezes você pediu a Deus respostas, mas Ele estava te ensinando a confiar. Você pediu explicações, mas Ele estava fortalecendo a sua fé. Você pediu pressa, mas Ele estava trabalhando no tempo certo. O tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. Há escolhas que você fez tentando sobreviver emocionalmente. Decisões tomadas no cansaço, na carência, na dor. Deus não te condena por isso. Ele entende o contexto, Ele entende o momento e agora Ele começa a realinhar o seu caminho. Não com culpa, mas com graça. Não com peso, mas com direção. Existe também uma área da sua vida onde você parou de acreditar totalmente. Talvez não parou de orar, mas parou de esperar. Continuou fazendo o que precisava ser feito, mas sem esperança real de mudança. Isso acontece quando o coração se protege para não se frustrar novamente. Deus está tocando exatamente nesse ponto agora. Ele não quer apenas que você continue. Ele quer que você volte a esperar com confiança. Esperança não é ingenuidade. Esperança é uma decisão espiritual. É escolher acreditar que Deus continua no controle, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É confiar que Ele está trabalhando mesmo quando não há sinais visíveis. O Salmo 91 é uma âncora para esse tipo de fé. Uma fé que não depende do que se vê, mas do caráter de Deus. Talvez você tenha se acostumado a viver sempre em alerta, sempre esperando o próximo problema,
a próxima decepção, a próxima luta. Isso cansa. Deus não te chamou para viver em estado de sobrevivência constante. Ele te chamou para viver em segurança espiritual. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença de paz no meio deles. Agora o Senhor começa a curar uma ferida específica que muitos carregam em silêncio. A culpa. Culpa por não ter sido suficiente. Culpa por não ter feito diferente. Culpa por erros do passado. Culpa por decisões que afetaram outras pessoas. Deus não trabalha com culpa contínua. Quando Ele perdoa por completo. Quando Ele restaura de verdade. A culpa que permanece depois do arrependimento não vem de Deus. Neste momento, em nome de Jesus, essa culpa começa a ser retirada, não por palavras humanas, mas pela ação do Espírito Santo. Você não é definido pelo seu pior momento. Você não é resumido pelos seus erros. Você é definido pela graça que te alcançou e pela mão que te sustenta até aqui. Há também uma fadiga espiritual, um cansaço de orar e não ver respostas imediatas, um desgaste de lutar sempre. Deus vê isso e não ignora. Ele está renovando suas forças, agora não como alguém que recebe uma carga extra, mas como alguém que aprende a caminhar mais leve, mais confiante, mais alinhado. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta etapa da oração, eu te peço discernimento para esta vida. Abre os olhos espirituais, mostra o que precisa ser encerrado e o que precisa ser iniciado. Retira confusão, indecisão e medo de errar. Dá clareza para escolhas importantes. Dá paz para decisões difíceis. Que esta pessoa sinta segurança interior para avançar, sem ansiedade. Pai, cura a culpa que ainda pesa. Liberta do passado que insiste em voltar. Fecha ciclos que já cumpriram seu propósito. Restaura a confiança no futuro. Que o coração desta pessoa volte a esperar sem medo. Que ela volte a crer sem reservas. Que ela volte a descansar sem desconfiança. Tudo o que o Senhor está fazendo agora é preparação. Nada aqui é final ainda. Há mais promessas sendo ativadas. Há mais restauração sendo construída. Continue permanecendo. O que vem adiante vai selar aquilo que Deus começou no mais profundo do seu ser. Agora entramos em um momento decisivo desta jornada espiritual. Tudo que foi tratado até aqui preparou o terreno para que Deus possa agir de forma ainda mais específica e profunda. Há áreas da sua vida que o Senhor começa a tocar com precisão, como um médico que conhece exatamente onde está a raiz da dor. Nada é genérico, nada é aleatório. Deus trabalha de forma pessoal, porque Ele conhece você por dentro. O Salmo 91 revela que a proteção do Altíssimo não é apenas para momentos de perigo evidente, mas também para processos internos de reconstrução. Há pessoas que sobreviveram a muitas coisas, mas não tiveram tempo de se restaurar. Continuaram caminhando feridas, funcionando machucadas, vivendo no automático. Deus não quer apenas que você continue de pé. Ele quer que você volte a viver com inteireza. Nesta etapa, o Senhor começa a tratar relacionamentos, relações que marcaram profundamente, tanto para o bem quanto para a dor. Talvez você tenha sido ferido por alguém em quem confiava. Talvez tenha sido decepcionado por quem prometeu ficar. Talvez tenha carregado palavras que foram ditas em um momento de raiva, mas que criaram raízes no seu coração. Deus não ignora isso. Ele vê cada marca e começa agora um processo
de cura emocional. Há feridas que você tentou ignorar, achando que o tempo resolveria, mas o tempo, sem cura, apenas esconde. Deus não quer apenas cobrir, Ele quer curar. E curar, às vezes, dói antes de aliviar, porque é necessário tocar onde foi evitado por muito tempo. Mas essa dor não é destrutiva, ela é libertadora. O Senhor também começa a tratar padrões repetitivos, situações que se repetem, ciclos que parecem nunca mudar, erros que voltam a acontecer. Muitas vezes esses padrões não são falta de esforço, mas falta de cura interior. Quando a raiz não é tratada, o fruto continua aparecendo. Deus está indo à raiz agora. Talvez você sempre atraia o mesmo tipo de problema, talvez se envolva em relações parecidas, talvez enfrente as mesmas lutas emocionais em fases diferentes da vida. O Espírito Santo começa a trazer entendimento, não para acusar, mas para libertar. Quando há consciência, há mudança possível. Agora Deus toca também na área da identidade. Quem você acredita que é? Como você se enxerga? Como você se define internamente? Muitas pessoas vivem baseadas em rótulos que receberam ao longo da vida, rótulos de fracasso, de incapacidade, de rejeição, de insuficiência. Deus está removendo esses rótulos agora. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o resultado do seu pior erro. Você não é definido pelas suas quedas. Você é definido pelo Criador. E Ele diz que você é amado, guardado, escolhido, sustentado. Quando essa verdade começa a entrar, a postura muda, as decisões mudam, a forma de viver muda. O Salmo 91 afirma que nenhuma praga chegará à sua tenda. Isso inclui pragas emocionais, pensamentos destrutivos, sentimentos de inferioridade, autossabotagem, medo constante de perder tudo. Essas coisas não têm permissão para permanecer quando você decide morar na presença de Deus. Talvez você tenha vivido muito tempo em estado de defesa, sempre esperando o pior, sempre se preparando para a próxima dor. Isso cansa profundamente. Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você viva em confiança. Confiança não é ausência de cuidado, é certeza de que Ele cuida. Agora eu quero que você, se puder, coloque a mão sobre o peito e respire profundamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento as áreas emocionais desta vida. O Senhor conhece cada ferida, cada decepção, cada marca deixada por palavras, atitudes e ausências. Eu te peço agora, entra com cura. Onde houve rejeição, traz pertencimento. Onde houve abandono, traz segurança. Onde houve traição, restaura a confiança. Pai, quebra padrões que não vêm de Ti. Rompe ciclos repetitivos de dor. Traz discernimento para escolhas futuras. Restaura a identidade desta pessoa. Que ela volte a se enxergar como o Senhor a vê. Que a vergonha seja retirada. Que o medo de errar seja quebrado. Que a liberdade interior comece a se manifestar. Deus também começa a tratar sonhos que foram engavetados, planos que você abandonou porque se machucou, porque se frustrou, porque cansou de tentar. Ele não está dizendo que tudo será como antes, mas Ele está dizendo que ainda há futuro, que ainda há caminho, que ainda há propósito. Talvez o sonho precise ser ajustado. Talvez o caminho precise ser diferente, mas o chamado continua vivo. Deus não desiste
do que Ele mesmo plantou dentro de você. Ele apenas espera o tempo em que você estará forte o suficiente para sustentar o que Ele quer entregar. Há também uma restauração acontecendo na forma como você se relaciona com Deus. Talvez você tenha se aproximado dele apenas pedindo, apenas clamando, apenas tentando sobreviver. Agora Ele te chama para uma relação mais profunda, mais tranquila, mais confiante, uma relação onde você não precisa provar nada, apenas permanecer. Permaneça aqui. Ainda há uma última parte. Nela, Deus vai selar tudo o que foi tratado, declarar a restauração completa e estabelecer um novo tempo sobre a sua vida. Não pare agora. Estamos chegando ao encerramento deste ciclo espiritual. Há um ponto muito sensível que Deus começa a tocar agora. E Ele diz respeito à sua capacidade de receber. Muitas pessoas aprenderam a dar, a cuidar, a servir, a sustentar, a resolver, mas não aprenderam a receber cuidado, descanso e amor. Você pode até saber orar pelos outros, aconselhar, apoiar, mas quando chega a sua vez você se fecha. Deus está tratando isso agora. Receber não é fraqueza. Receber é humildade espiritual. É reconhecer que você não é autossuficiente, que você precisa de ajuda, que você precisa de Deus e às vezes precisa permitir que outros caminhem com você. Há uma exaustão que nasce quando a pessoa nunca se permite ser cuidada. E o Senhor não quer que você viva esgotado emocionalmente. Talvez você tenha criado uma postura de força constante, porque em algum momento da sua vida ninguém esteve lá por você. Então você aprendeu a se virar sozinho, a não depender, a não esperar, a não pedir. Isso te fez sobreviver, mas não te fez descansar. Deus honra a sua resistência, mas agora Ele te chama para algo maior: confiança. Confiar é mais profundo do que resistir. O Salmo 91 mostra um Deus que cobre, que guarda, que sustenta, que se envolve. Ele não chama você para lutar sozinho. Ele chama você para se esconder nele. E se esconder não é fugir, é escolher o lugar certo para permanecer enquanto a tempestade passa. Nesta fase, Deus também começa a curar expectativas frustradas, expectativas em pessoas, em promessas humanas, em cenários que pareciam certos, mas não se cumpriram. Toda expectativa mal colocada gera dor. E quando essa dor não é tratada, ela vira desconfiança. Você começa a esperar menos para não se machucar. Começa a se envolver menos para não sofrer. Começa a amar com reservas. Deus não quer que você viva assim. Ele não quer que você se feche para se proteger. Ele quer te proteger para que você possa viver de forma inteira. A segurança que vem de Deus não endurece o coração, ela fortalece. Ela permite que você ame sem medo de se perder, que você se entregue sem deixar de ser você. Talvez você tenha medo de se decepcionar novamente, medo de confiar e quebrar a cara, medo de tentar e falhar, medo de se abrir e ser ferido. Deus conhece esses medos e não os despreza, mas Ele também não quer que eles governem suas decisões. O perfeito amor lança fora o medo, e esse amor não é humano, é divino. Agora o Espírito Santo começa a trabalhar no seu ritmo interior. Muitas pessoas vivem sempre aceleradas por dentro, mesmo quando estão paradas por fora. A mente não desliga, o coração não aquieta, o corpo está sempre em alerta. Isso não é vida em abundância, isso é sobrevivência. Deus está desacelerando você por dentro.
Essa desaceleração não é atraso, é alinhamento. É Deus ajustando o tempo interno para que você consiga caminhar no tempo certo, sem se desgastar. Quando o interior está desorganizado, qualquer passo cansa. Quando o interior está alinhado, até o esforço se torna mais leve. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento agora a resistência desta pessoa, aquilo que ela construiu para se proteger, mas que hoje a impede de descansar. Eu te peço, ensina a confiar novamente, ensina a receber, ensina a descansar sem culpa, que toda rigidez emocional seja suavizada pela tua presença. Pai, cura expectativas quebradas, trata decepções antigas, remove o medo de se envolver, de tentar, de recomeçar. Que o coração desta pessoa volte a pulsar com liberdade, que ela não viva mais em modo de defesa, mas em modo de confiança. Que o teu Espírito traga equilíbrio interior, que a mente encontre silêncio, que o coração encontre descanso, que o corpo sinta alívio, que a alma se sinta segura. O Senhor é refúgio, não cobrança, é abrigo, não ameaça. Que essa verdade se estabeleça profundamente, permaneça. Ainda há selos finais sendo colocados, ainda há promessas sendo confirmadas, ainda há um encerramento espiritual que vai marcar o início de um novo tempo. Há também algo muito profundo que Deus começa a tratar agora, que diz respeito ao controle. Muitas vezes você não percebe, mas tentou controlar situações, pessoas e resultados, porque o medo de perder era grande demais. Controlar foi uma forma de se sentir seguro, planejar demais, antecipar problemas, imaginar cenários negativos, tentar prever tudo. Isso não veio de maldade, veio de sobrevivência. Mas o controle excessivo cansa, adoece e rouba a paz. Deus não te chama para viver em estado de vigilância constante. Ele te chama para viver em confiança. Confiar não é ser irresponsável, é reconhecer limites, é entender que há coisas que estão além do seu alcance e que precisam ser colocadas nas mãos dele. Enquanto você tenta controlar tudo, você se sobrecarrega. Quando você entrega, você se alivia. Talvez você tenha dificuldade de entregar porque já entregou antes e se decepcionou. Talvez confiou em pessoas que falharam. Talvez acreditou em promessas que não se cumpriram. E isso te ensinou a depender apenas de si mesmo. Mas depender apenas de si mesmo é pesado demais para o coração humano. Deus não te criou para carregar tudo sozinho. O Salmo 91 mostra um Deus que assume a responsabilidade de guardar, proteger e sustentar. Ele não pede que você entenda tudo, ele pede que você confie. Há coisas que você não precisa resolver agora. Há respostas que ainda não chegaram porque você não precisa delas neste momento. Há processos que estão em andamento mesmo quando você não vê sinais. Neste ponto da oração, Deus começa a liberar você da necessidade de controlar resultados. Ele começa a tirar o peso de ter que fazer tudo dar certo. Ele começa a te lembrar que Ele é Deus e você não precisa ocupar esse lugar. Quando você sai do lugar de controle, Deus entra no lugar de governo. E quando Deus governa, a ordem, a paz, a direção. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera e isso te incomode profundamente. A espera confronta o controle.
A espera exige confiança, mas a espera em Deus nunca é vazia. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você espera, Ele fortalece. Há também uma cura acontecendo na forma como você lida com o futuro. Talvez você pense demais no que pode dar errado. Talvez viva tentando se preparar para dores que ainda nem aconteceram. Isso rouba o presente. Deus não te chamou para sofrer duas vezes. O amanhã pertence a Ele. O hoje é o lugar onde você deve descansar. Agora Deus começa a restaurar a sua capacidade de viver o presente com mais leveza, de aproveitar pequenos momentos, de respirar sem culpa, de sorrir sem medo, de descansar sem achar que algo ruim vai acontecer se você relaxar. Isso também é fé. Fé não é apenas lutar, fé também é descansar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te entrego agora o controle que esta pessoa carrega. Tudo aquilo que ela tenta segurar por medo de perder. Eu te peço, ensina a confiar nos teus caminhos. Ensina a descansar nas tuas promessas. Remove a ansiedade pelo futuro. Quebra a necessidade de prever tudo. Pai, traz paz ao coração desta pessoa. Que ela aprenda a viver um dia de cada vez. Que ela entenda que o Senhor já está no amanhã cuidando de tudo. Que o peso da responsabilidade excessiva seja retirado agora. Que haja alívio, que haja descanso, que haja confiança renovada. Estamos nos aproximando do fechamento deste ciclo espiritual. O que Deus está fazendo agora é estabelecer um novo ritmo interior, uma nova forma de caminhar, uma nova postura diante da vida. Ainda há um último momento onde tudo será selado com autoridade e gratidão. Permaneça. Agora chegamos a um ponto muito delicado e ao mesmo tempo libertador. Deus começa a tratar aquilo que você manteve guardado por muito tempo, por achar que não era espiritual, falar, admitir ou sentir. Emoções reprimidas, dores silenciadas, palavras engolidas, lágrimas contidas. Você aprendeu a seguir em frente sem parar para sentir, porque sentir parecia atrasar, parecia enfraquecer, parecia perigoso. Mas Deus não cura o que é negado, Ele cura o que é apresentado. Talvez você tenha ouvido ao longo da vida que precisava ser forte, que não podia demonstrar fraqueza, que não podia chorar, que precisava aguentar, e você aguentou mais do que devia. Aguentou por amor, por responsabilidade, por sobrevivência, mas agora o Senhor te chama para um lugar diferente, um lugar onde você não precisa mais provar força, um lugar onde você pode ser verdadeiro. O Salmo 91 fala de abrigo, e abrigo não é apenas proteção externa, é um lugar onde você pode baixar a guarda, onde não precisa fingir, onde não precisa se explicar, onde pode simplesmente existir. Deus está te oferecendo esse abrigo agora, um lugar seguro para colocar tudo aquilo que você segurou sozinho por anos. Existe uma tristeza específica que muitos carregam e quase nunca reconhecem. A tristeza de não ter sido cuidado quando precisava, a tristeza de ter amadurecido cedo demais, a tristeza de ter sido forte cedo demais, a tristeza de ter aprendido a se virar sozinho quando ainda precisava de colo. Deus vê essa dor e Ele não a minimiza, Ele a acolhe. Neste momento o Espírito Santo começa a tocar nessas memórias, não para te ferir novamente, mas para curar. Ele traz à superfície não para te afogar, mas para te libertar. Aquilo que vem à mente agora não é acaso. Deus está tratando com amor e precisão. Talvez você sinta vontade de chorar.
Talvez sinta um aperto no peito. Talvez uma lembrança venha sem aviso. Não resista, não se julgue, permita. Deus está presente nesse processo. Ele não te deixa sozinho enquanto toca nessas áreas sensíveis. Há também uma libertação acontecendo da obrigação de ser perfeito. Você pode ter se cobrado demais, exigido demais, punido demais por erros que já foram perdoados por Deus há muito tempo. A autocrítica constante não vem do céu. Deus corrige, mas não humilha. Ele ensina, mas não oprime. Ele transforma sem destruir. Agora o Senhor começa a alinhar sua visão sobre si mesmo. Você não é um problema a ser resolvido, você é uma vida a ser cuidada. Você não é um fardo, você é alguém que carrega valor. Você não é um erro ambulante. Você é um propósito em construção. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te apresento as emoções guardadas desta pessoa, aquilo que ela não conseguiu expressar, as dores que foram engolidas, as lágrimas que não foram choradas. Eu te peço, entra com cura profunda, que todo peso emocional antigo seja liberado agora, que toda dor reprimida encontre descanso na tua presença. Pai, abraça esta pessoa onde ninguém abraçou, consola onde ninguém consolou, restaura onde ninguém percebeu a ferida, que ela sinta agora a segurança para ser quem é diante de ti, sem máscaras, sem defesas, sem medo, que toda exigência excessiva seja quebrada, que toda autocobrança pesada seja retirada, que a leveza do teu espírito ocupe o lugar da rigidez, que a graça substitua a culpa, que o amor substitua o medo. Estamos muito próximos do encerramento. O que Deus faz agora é preparar o coração para receber o selo final deste tempo. Um novo começo está sendo estabelecido. Um novo nível de descanso está sendo liberado. Permaneça. O fechamento será profundo e cheio de gratidão. Nós chegamos agora ao encerramento desta jornada espiritual. E eu quero que você permaneça comigo até o último instante, porque aquilo que Deus começou a fazer dentro de você não termina aqui. Há processos que foram ativados, há curas que começaram, há pesos que foram retirados, e tudo isso precisa ser selado com consciência, fé e gratidão. O Salmo 91 não é apenas uma oração que se ouve, ele é um lugar espiritual onde se permanece. E hoje você entrou nesse lugar. Talvez você perceba que algo mudou. Não necessariamente tudo ao seu redor, mas algo dentro de você. Uma calma diferente, um alívio sutil, uma sensação de que o peso já não é o mesmo. Isso é o Espírito de Deus confirmando que você não passou por este momento em vão, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas. Mesmo que nem tudo esteja resolvido, há uma certeza sendo estabelecida agora. Você não está sozinho, você está guardado. Há ciclos que se encerram neste momento, ciclos de exaustão, de culpa, de medo constante, de sobrevivência emocional. Deus não te chamou para apenas resistir à vida, Ele te chamou para viver com propósito, com direção, com paz interior. E essa paz não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da confiança de que o Senhor governa a sua história. O Salmo 91 termina com Deus falando diretamente ao coração humano. Ele diz que livra, que responde, que honra, que sustenta, que concede vida plena. Essas não são palavras vazias, são compromissos divinos. Quando Deus promete, Ele cumpre no tempo dEle, da forma dEle, mas sempre com fidelidade. Você pode não ver agora tudo o que Ele está fazendo,
mas pode confiar que Ele está fazendo. Talvez você ainda precise atravessar algumas etapas. Talvez ainda haja ajustes, decisões, esperas, mas você não atravessa mais como antes. Agora você atravessa com cobertura, com direção, com descanso interior. Há uma diferença profunda entre caminhar sozinho e caminhar guardado pelo Altíssimo. Neste momento final, eu quero que você leve tudo o que foi tratado aqui para o seu dia a dia. Não deixe que esta oração seja apenas um momento isolado. Faça dela um ponto de retorno. Sempre que o medo tentar voltar, lembre-se do refúgio. Sempre que a ansiedade tentar dominar, lembre-se da sombra do Onipotente. Sempre que o cansaço apertar, lembre-se de que você não precisa carregar tudo sozinho. Agora, se puder, coloque a mão sobre o coração mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós encerramos esta oração com gratidão. Gratidão pelo cuidado, pela presença, pela proteção, pela cura que começou, pela paz que foi liberada. Eu coloco esta vida diante de Ti e declaro que ela está guardada sob a Tua mão poderosa. Declaro que os anjos do Senhor acompanham. Declaro que nenhum mal prevalece. Declaro que o medo não governa mais. Declaro que há descanso, há direção, há esperança. Pai, que esta pessoa tenha noites tranquilas, mente serena, coração fortalecido, que ela caminhe com sabedoria, que ela reconheça os Teus sinais, que ela confie nos Teus caminhos, que ela viva debaixo da Tua cobertura todos os dias. Que a presença do Senhor seja constante, não apenas nos momentos difíceis, mas em cada passo da sua jornada. Agora eu te convido a fazer uma última declaração, seja em voz alta ou no seu coração. Eu recebo a proteção do Altíssimo. Eu descanso na fidelidade de Deus. Eu confio nos caminhos do Senhor. Amém. Antes de nos despedirmos, eu quero te agradecer por permanecer até aqui. Obrigado por confiar, obrigado por abrir o coração. Se esta oração falou com você, deixe o seu gostei. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam deste cuidado. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Aqui nós caminhamos juntos em fé, oração e esperança. Compartilhe esta oração com alguém que você ama. Pode ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza. Que a paz de Deus acompanhe seus passos. Que você sinta a presença dele em cada amanhecer e em cada decisão. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo momento de oração. Que Deus te abençoe poderosamente.